Olá, pessoal. Voltei para a gente completar o nosso encontro aqui, falando a respeito do campo geral do Guimarães Rosa, tá bom? Vamos pegar agora o enredo propriamente, né? E mais alguns comentários, algumas análises paralelas. Bom, o conto ele começa justamente assim: era um certo Miguelim, né? Na verdade, deixa eu pegar aqui, para a gente começar direitinho. Ele começa assim: um certo Miguelim morava com sua mãe, seu pai e seus irmãos, longe, longe daqui, muito depois da vereda do Frango d'Água e de outras veredas sem nome ou pouco conhecidas, em ponto remoto no Mutum. Tá legal? Então, assim, repare que ele começa: um certo Miguelim. Quando ele fala um certo Miguelim, esse certo, né, dá uma marca para a gente semântica de que há uma possibilidade de que esse menino possa ser qualquer um, né? Então, assim, é a história de um Miguelim, mas há muitos Miguelins no mundo, né? Assim, entre tantos Miguelins, ele vai destacar um, né? Mas há muitos Miguelins nesse mundo, né? Miguelins que vivem ali no sertão, que vivem pelo mundo afora, tá? E aí, você já viu aí, né, que o Miguelim, ele mora no Mutum, né? No Mutum, como a gente acabei de ler, né? E aí o Miguelinho ele faz uma viagem para ser crismado. Quem vai levá-lo é o tio Terês, né? Ele vai ser crismado lá no Sucuriju. E lá ele encontra um homem e conversando, o homem pergunta, né, de onde ele é. Ele fala que é do Mutum. E aí esse homem fala para o Miguelinho assim: o Mutum é um lugar bonito. Né? Um lugar muito bonito. É um lugar bonito entre morro e morro, com muita pedreira e muito mato distante de qualquer parte. E lá chove sempre. É engraçado, né? Se a gente pensar na palavra, no nome, Mutum, se pensar nos dois M's, parecem realmente dois morros. Né? Tem uma interpretação do termo Mutum, que eu acho curiosa, que é assim, seria morte, o T seria indicação de morte, os U's, vales, e os M's, morros. Então, a interpretação seria, para Mutum, morte entre vales e morros. Tá? Só uma curiosidade, dificilmente o vestibular vai pedir isso para você, tá? Mas olha só, e ele fala entre morro e morro. Então, os dois M's realmente parecem morro, morro, e Mutum é ali entre os morros, tá? O Miguelim, ele não era do Mutum, tá? Ele não nasceu no Mutum, ele nasceu num lugar mais longe chamado Pau Roxo, né? Na beira do Saririnhem, né? E, então, um lugar mais distante ainda do que o Mutum. E aí o Miguelinho descobriu que o Mutum é bonito. O homem falou para ele, então ele vai para casa correndo e fala para quem? Para a mãe. Né? Você já sabe que a paixão dele é a mãe. E a mãe, a Yanina, achava o Mutum um lugar feio. Tá? E ele vai falar isso para a mãe como se ele estivesse presenteando a mãe com a informação. Né? De que o Mutum era um lugar bonito. E ele, quando ele chegou em casa, ele não deu atenção para o pai. Repare, o Miguelinho foi ser crismado, voltou para casa, foi dar atenção para a mãe, mas não deu atenção para o pai. E aí o pai ficou bravo, né? E colocou o menino de castigo. O Miguelinho vive de castigo, né? Apanha muito e vive de castigo. E aí o castigo foi: você não vai à pescaria com a família no dia seguinte, junto com os irmãozinhos, né? E aí o tio Terês, o que o tio Terês faz? Vai distrair o Miguelinho, então ele ensina o Miguelinho, por exemplo, a armar arapucas, né? O tio Terês gosta do Miguelinho, né? Ele considera o Miguelinho o sobrinho mais querido dele, né? E aí o Miguelinho começa a lembrar de fatos do passado. Então ele vai lembrar, por exemplo, do peru, né? Era uma beira de cerca, isso na lembrança do Miguelinho, era uma beira de cerca de um quintal e tinha lá um peru, né? E tinha um menino grande que estava fazendo caretas lá pro Miguelinho, e o peru estava lá todo feliz, né? Todo zanzando para lá e para cá, tudo contente. E para o Miguelinho, o peru tinha sido a coisa mais vistosa que ele viu na existência dele. Há um outro conto do Guimarães Rosa, que está no Primeiras Histórias, em que o menino também fica feliz porque ele vê um peru, né? Um peru todo bonito e tal. Aqui também, né? E aí o menino grande fala assim: esse peru é meu. Peru é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. E o Miguelinho e o menino vão, né, se indispor por causa do peru. E esse menino grande pega uma pedra e joga no Miguelinho. Tá? O Miguelinho sai correndo. A mãe, né, estava na situação, começa a chorar, né? Acabaram com meu filho, acabaram com meu filho.
o Miguelinho sente uma coisa quente escorrendo, que é o sangue, e a partir dali o sangue correndo nos olhos e o Miguelinho começa a não enxergar direito. Tá? Então ele lembra dessa história, ele lembra das frutinhas vermelhas. Daqui a pouquinho eu falo um pouco melhor disso, mas ó, é a pedrada, é o sangue escorrendo. Depois ele lembra que ele recebeu um banho de sangue de tatu também, quando era pequeno. As frutinhas vermelhas que ele vê, a joaninha que ele vê. Então, a cor vermelha, né, aparece intensamente. Se associa o vermelho a sangue, né, e o conto tem muito sangue, porque você tem várias mortes no conto, mas também se associa o vermelho à cor do amor, da paixão. Né? E o menino é apaixonado, por exemplo, pela figura da mãe. Assim como também a mãe Nina é apaixonada pelo tio Terês. Né? Então, a cor vermelha ali pode ter diversas simbologias. E aí, depois, é que o Miguelinho vai mudar para o Mutum com a família. Bom, dessa viagem da Crisma, então o Miguelinho presenteia a mãe com a notícia de que o Mutum é um lugar bonito, e ele vai presentear a Chica, né? Porque os outros perguntaram, você não trouxe nada tal? E ele tinha recortado num jornal a fotografia de uma moça, e ele dá para a Chica de presente, né? E como ele não tinha nada para os outros irmãos, ele inventa uma história de que ele vinha com um embrulho cheio de presentinhos, mas caiu, aí o jacaré comeu o embrulho. Os meninos ficam bravos com ele. E a menina, a Chica, está com a imagenzinha, com a fotografia, o recortezinho do jornal com a fotografia da moça, e vai mostrar para a mãe. E aí a Nina pega essa imagem e rasga. Ela rasga dizendo que não era um santinho, que aquela imagem era pecaminosa. Ela rasga a imagem e a menina fica toda triste. Mas o Tomezinho, que vive recolhendo tudo quanto é bugiganga e escondendo, pega os pedacinhos do jornal e guarda tudo escondidinho. Né? O Tomezinho tem essa mania de guardar as coisas que ele encontra. Tá? E aí você tem no conto a caracterização da família. A família vive numa fazenda, né, em que o Bernardo trabalha, tinha muitos cachorros, e aí vem a história da Pingo Douro. A história da Pingo Douro é a cachorrinha predileta do Miguelinho, já falei para vocês que ela é velhinha, é cega, né? E o Miguelinho gosta muito dela, né? E ele acrescentou, o nome da Pingo Douro ganhou o acréscimo de Cuca, né? A Cuca Pingo Douro, porque ele ouviu uma canção em que o menino chorava por causa da sua cuca, né? E aí o Miguelinho passou a chamar a Pingo Douro de Cuca. Vocês sabem que o Guimarães Rosa ele faz uma explicação sobre Cuca. Cuca seria um sinônimo meio arcaico para coruja. Tá? Então o Guimarães Rosa explica que Cuca aqui seria coruja. Né? E essa história da Cuca, que o Miguelinho escuta a música, segundo Guimarães Rosa, é uma história que se conta no sertão, mas não do jeito que o Guimarães Rosa colocou no livro dele, tá? Bom, e aí o pai do Miguelinho, né, tá bravo com o filho, tá certo? Colocou o moleque de castigo. O pai, o Iobero e a Nina brigam. O Dito conta para o Miguelinho, né, que o pai estava batendo na mãe, né? E o Miguelinho vai defender a mãe. Vai defender a mãe e ele leva uma surra de cinto do pai e foi colocado de castigo no tamborete, sentadinho lá no tamborete. E enquanto o Miguelinho estava de castigo lá no tamborete, ele tem uns pensamentos muito desconexos, né? Fica pensando sobre a brutalidade do pai, a violência, né, do pai. E ele compara a história dele à história de João e Maria. Tá bom? Bom, a história de João e Maria tem algumas características que a gente pode perceber, um leitor mais atento consegue perceber, dentro dos contos infantis, né? Uma das coisas que você pode perceber nitidamente no João e Maria é a colaboração, a amizade que existe entre os dois irmãos, tá certo? A solidariedade que existe entre os dois irmãos, né? O João e Maria, né, são muito solidários. Mais que solidariedade, é realmente um companheirismo que existe entre o João e Maria. E esse companheirismo que existe no conto João e Maria, a gente pode perceber no Miguelinho e no Dito. Né? No campo geral, há um companheirismo ali também entre o Miguelinho e o menino Dito. Então, dá para a gente associar com o João e Maria. Inclusive, a gente pensar que, por exemplo, na historinha do Conto de Fadas, o João, ele em princípio, ele é o mais ativo,
né? Entre ele e a Maria, o João é o mais ativo. E ele tem um papel fundamental que é proteger Maria, tá? E o João inventa planos, lembra da historinha? O João inventa planos e executa os planos, né? E quando eles estão perdidos, o irmão vai tranquilizar a Maria, né? E é mais ou menos o que a gente tem no caso do Dito e do Miguelinho. O Dito faz isso. Embora o Dito seja mais novo que o Miguelinho, o Dito faz isso com o Miguelinho. Né? Ele protege, né? Ele toma conta do irmão, ele se sente meio responsável pelo Miguelinho. Né? Bom, depois dessa briga entre o pai e a mãe, né? Justamente a gente já sabe o porquê, né? Por causa do tio Terês, o Miguelinho começa a apresentar um certo medo, ele tem medo que a família se destrua, né? Que a família se separe. Né? Mas aí ele pensa, mas se a família se destruir, eu tenho o Dito. Então, de novo, João e Maria. Né? Mesmo perdidos, eles estão juntos. Né? Seria o caso de Miguelinho e Dito. Então, há uma forte associação. Né? Bom, aliás, sabe mais uma coisa que me ocorreu agora? O Miguelinho ele tem muito medo da floresta, da mata, né? Não é bem uma floresta, mas da mata que tem ao redor da casa dele, que de noite é tudo muito escuro e tal. E dá pra gente associar a floresta em que João e Maria acabaram se perdendo. Embora a floresta do João e Maria, a mata do Miguelinho sejam bonitos, ambientes bonitos, são bonitos durante o dia, durante a noite, escuridão, temor. Tá? Então, dá pra gente associar essa mata aqui também. Bom, o Miguelinho tá de castigo e aí o Dito vai lá fazer companhia pro Miguelinho, conversa com o Miguelinho, distrai o Miguelinho, né? Mas ninguém podia se aproximar do Miguelinho porque ele estava de castigo. Mas o Dito vai lá e ousa, né? Aí vem a chuva, num lugar que chove muito, e as crianças têm muito medo dos trovões. Né? Os trovões amedrontam muito as crianças, né? Existe o vaqueiro já comentei isso, e aí só um comentário, ele cuida da bezerra, e a mãe Tina também cuidam lá dessa questão das trovoadas, porque é a ideia de que o trovão ele é meio que demoníaco, então a mãe Tina, de uma certa maneira, diz, né, que as desgraças acabam ocorrendo por causa de feitiços, e os trovões estão indicando esses feitiços, quer dizer, aquelas crenças, né, muito populares. Às vezes a gente tem mais em locais de interior. Miguelinho tá de castigo, a Chica vai lá, leva água pro Miguelinho, e aí o Dito vai conversar com o pai. Vai pedir a suspensão do castigo do Miguelinho. O Dito é bastante ousado, né? E aí o tio Terês conta, né, pro menino que o trabalho da roça tinha parado justamente por causa da forte chuva que estava se aproximando, a tempestade estava se aproximando, né, por causa da forte chuva, tá? Sentar aí no slide que eu acabei comendo a palavra. Da forte chuva que estava se aproximando. E aí o tio Terês pergunta pela Nhanina, né? Que ele gosta dela. Na verdade, eles vão ter um romance, pelo menos supõe-se isso, né, ao longo da narrativa. E a vovó Isidra chega e fala pro Miguelinho, se afasta aí do tio Terês, né? E é aí que a vovó Isidra chama o tio Terês de Caim, né? E o Miguelinho tá atrás da porta escutando, e ele ouve, a vovó chamou o tio Terês de Caim, mas o Miguelinho pensa, mas para mim ele é o Abel, porque ele é bonzinho pro Miguelinho. E aí a Adrelina pega o Miguelinho escutando a conversa da vovó Isidra com o tio Terês, né? E aí ela pega e leva o moleque lá para a cozinha. Aliás, o Miguelinho frequentemente ficava ali meio que escondido, ouvindo algumas conversas. E o mais curioso é que o Miguelinho ele não tem muita fala, né? Ele não tem uma voz ativa na narrativa. E aí o Miguelinho pensa no tio Terês, né? Vamos lá, acompanha comigo aqui. O barulho da chuva agora era até bonito. Livre do moame, do vento. Tio Terês não tinha se despedido dele. Onde estava agora tio Terês? Um dia, tempos, tio Terês o levara à beira da mata, ia tirar taquaras. A gente fazia um feixe e carregava. Miguelinho, este feixinho está muito pesado para você? Tio Terês está não. Se a gente puder ir devagarinho, como precisa, e ninguém não gritar com a gente para ir depressa demais, então eu acho que nunca é pesado. Miguelinho, você é meu amigo?
amigo grande. Deixa eu fazer só uma observação aqui que eu acho interessante. O tio Terê se preocupa com o Miguelinho carregando peso. Uma coisa que o pai depois não tem com relação ao Miguelinho. Tanto que o pai vai colocar o Miguelinho no trabalho e o Miguelinho é atrapalhadinho, faz as coisas erradas e faz devagar e o pai recrimina o Miguelinho. Aqui não. Você percebe nitidamente que o tio Terê está se preocupando com o Miguelinho. Bom, aí, Miguelinho, você é meu amigo? Amigo grande, feito gente grande, tio Tereza. É sim, Miguelinho. Nós somos amigos. Você tem mais juízo do que eu. Agora parecia que naquela ocasião era o tio Tereza que estava se despedindo dele. O tio Tereza não parecia com Caim, de jeito nenhum. O tio Tereza parecia com Abel. A chuva, de certo, vinha de toda parte, desde por lá, de todos os lugares que tinha. Então aqui é que ele fala, o tio Tereza não é o lado ruim, não é o Caim, é o lado bom, Abel, né? Bom, aqui a relação dos irmãos, né? O tio Teresa é comparado ao lado negativo, a Caim, porque você tem toda a perspectiva aqui do pecado, né? O tio Teresa estaria se envolvendo com Yanina, com a cunhada, com a mulher do irmão dele, né? E isso vai trazer um dano para a família, principalmente para o Iobero, né? Vai trazer um dano forte. Bom, e aí caiu o temporal, você já sabe que está caindo esse temporal, tá todo mundo se assustando com a violência da chuva, tá? O Miguelinho, ele pensa, acho que essa chuva toda é por causa da minha mãe. Tem um caso por causa da briga da minha mãe, meu tio e meu pai, né? E aí o Dito pergunta pro Miguelinho se ele tem medo da morte. Vamos lá. Miguelinho, você tem medo de morrer? Demais, Dito. Eu tenho medo, mas só se fosse sozinho. Queria a gente todos morresse juntos. E o Dito responde, eu tenho. Não queria ir para o céu menino pequeno. E aqui você já tem uma indicação, né? Porque o Dito realmente, vou dar um spoiler, agora o Dito vai morrer menino. Né? Ele não queria, né? Morrer menino. E aí a família começa a rezar, com medo dos trovões, né? Miguelinho reza com fé, Miguelinho tem bastante fé, e ele reza mais porque ele quer que Deus não traga um castigo para a família. E aí ele lembra de momentos de fé ali. Então, por exemplo, tem um momento em que o Miguelinho chega a se engasgar com um ossinho de asa de galinha, né? E para não morrer, ele chegou a fazer uma simpatia e tudo. Então, ele lembra de coisas. Os trovões fazem o Miguelinho lembrar de coisas ruins, de medo, tá? Elementos realmente de medo. E aí a vovó Isidra vai falar sobre o demônio, né? Aí a Nina fala assim para ela, não fala isso com as crianças, não fala sobre o demônio com as crianças, né? E a vovó Isidra fala, as crianças têm que saber o que é o demônio. Né? Olha só, os meninos necessitam de saber, valença de rezar junto. Inocência deles é que pode livrar a gente de brabos castigos. O pecado já firmou aqui no meio, braseado. Você mesma é quem sabe, minha filha. Então, olha, aqui que ela está acusando a Nina de pecar. Né? No caso, seria o romance dela com o tio Teresa. Mãe abaixava a cabeça. Ela era tão bonita, nada não respondia. Então, aí a Nina escuta da vovó Isidra, que ela está em pecado, ela abaixa a cabeça e não responde para a vovó Isidra. Tá? E aí lembra aquele ditado, né? Quem cala consente. Bom, parecia que a vovó Isidra tinha ódio de mãe. Vovó Isidra não era mãe dela, mas só irmã da mãe dela. Mãe de mãe tinha sido vó Bem-vinda. Vó Bem-vinda, antes de morrer, toda a vida ela rezava dia e noite, caprichava muito com Deus. Só queria era rezar e comer e ralhava mole com os meninos. Um vaqueiro contou ao Dito de segredo. Vó Bem-vinda, quando moça, tinha sido mulher à toa, e que os homens vão em casa dela e ela, quando morrer, vai para o inferno. Você entendeu que é uma mulher à toa, certo? Uma mulher, assim, digamos, pública, não é? Bom, e aí o Miguelinho, você vai ter uma série de outros acontecimentos ali no Mutum, né? Mas o principal aqui é a briga do tio Terês com o Bernardo, né? Lembrar que toda a narração ela é feita pelo olhar do Miguelinho, né? Então tem certas coisas que a gente não tem muita certeza do que acontece, algumas coisas ficam meio nebulosas ou embaçadas, né? Como é o olhar de um míope, tá bom? E aí o Miguelinho conta pro Dito que ele fez uma promessa pro tio Tereza e pro pai, o Eubero, fazerem as pazes, né? Mas aí o
O Dito diz, não adianta, o tio Terês não volta mais. Olha só. Dito, eu fiz promessa para pai e tio Terês voltarem quando passar a chuva e não brigarem. Nunca mais. O pai volta, tio Terês volta não. Como é que você sabe, Dito? Sei não, eu sei. Miguelinho, você gosta de tio Terês? Mas eu não gosto. É pecado? É, mas eu não sei. Eu também não gosto de vovó Isidra. Dela faz tempo que eu não gosto. Você acha que a gente devia de fazer promessa aos santos para ficar gostando dos parentes? Que bonitinho. É bem a ideia da fé. Quando a gente crescer, a gente gosta de todos. Mas, Dito, quando eu crescer, vai ter algum menino pequeno assim como eu, que não vai gostar de mim e eu não vou poder saber? Eu gosto de mãe Tina. Ela vai para o inferno? Vai, Dito. Ela é feiticeira pagã. Dito, se de repente um dia todos ficassem com raiva de nós, pai, mãe, vovó Isidra, eles podiam mandar a gente embora no escuro, debaixo da chuva, a gente pequenos, sem saber onde ir? Dorme, Miguelinho, se você ficar imaginando assim, você sonha de pesadelo. Dito, vamos ficar nós dois, sempre juntos, um com o outro, um junto com o outro, mesmo quando a gente crescer toda a vida? Pois vamos. Dito, amanhã eu te ensino a armar urupuca. Eu já sei, porque o tio Terês ensinou ele a armar arapucas. Né? Bom, no dia seguinte, depois do almoço, o senhor Bernardo chega em casa dizendo assim, ó, tá na hora do Miguelinho trabalhar. Né? Veja, não vamos inocentar o Bernardo em relação ao que ele faz. Mas ele vive também um drama, né? É um excesso de trabalho, um número de filhos razoavelmente grande que ele tem para criar, né? E ainda por cima, a desconfiança da traição da esposa e a traição do irmão, né? Bom, então o Miguelinho está na hora de trabalhar. E aí aparece na história o Patori, o nome dele é Magela, que é o filho do seu Deogracias. O Miguelinho não gosta do Patori, já falei para vocês, Patori realmente é um menino mau. Mas o Miguelinho não gosta do Patori por um outro motivo mais intenso, porque o Patori fica falando coisas, como está no conto, né, coisas porcas desgovernadas. Então o Patori, ele fala, por exemplo, que um dia ele ia casar com a irmã do Miguelinho, a Adelina, que ia deitar com ela na cama, ia fazer coisas com ela na cama. O Miguelinho não gosta disso. O Patori fala que a mãe do Miguelinho tem umas pernas muito boas, né? Então o Patori já está num nível de sexualidade mais intenso do que propriamente da inocência do Miguelinho, tá? E aí um dia o Patori oferece uma bala pro Miguelinho, o Miguelinho pega, tadinho, era uma pedra. Não era uma bala, era uma pedra. Né? E aí o Dito chega e vem defender o Miguelinho e espanta o Patori. Na frente das outras pessoas, o Patori se fazia sempre de bonzinho, sabe? De menino santo, uma praga, uma peste. Mas na frente dos outros, muito bonzinho, muito delicadinho, né? Aquela coisa do, sabe, o filho faz arte na escola, né? Aí a diretoria chamou o pai e falou, não, meu filho não fez isso, não, meu filho é bonzinho. Né? Para a família é uma coisa e de verdade é outra, né? Bom, o Dito, né, diz para o Patori que, para espantar o Patori de perto do Miguelinho, o Dito diz para o Patori o seguinte, olha, o vaqueiro Salus está atrás de você, né? Está atrás de você por causa do roubo de uma argola de aço. Né? E o Patori fica grudado a partir de então no pai, né, no seu Deogracias, porque ele tem medo de levar uma surra do vaqueiro Salus. Então você percebe aqui que o Dito, ele é um menino que, de uma certa maneira, ele tem a capacidade, né, de articular situações em benefício de alguns. Né? No caso aqui, o benefício é do próprio Miguelinho, né, para o Patori parar de encher o saco do Miguelinho. Tá bom? Bom, o seu Deogracias, né, que é o pai do Patori, ele entende de remédios. Um dia ele aparece na casa lá do Inhobero para cobrar uma dívida. E como o Miguelinho está meio doentinho, o Inhobero pede para o seu Deogracias, só pode examinar o Miguelinho, porque ele é muito fraco, muito magro, né? Muito sem força. E aí o seu Deogracias dá uns remédios lá, porque ele é um entendedor de remédios, né? E aí dá uns remédios para o Miguelinho, mas o Miguelinho não melhora. Continua fraco, né? Sem muita força. E aí o Miguelinho adoece, tá certo? E aí o pior é que ele adoece e acha que vai morrer. Então ele começa, na verdade, a se preparar para a morte. Então ele divide as posses dele, né? Ele se despede de todo mundo, aí ele decide pular de uma árvore para ver se ele abrevia a morte, né?
não morre, ele se machuca, ele cai da árvore, mas ele não morre. E ele faz um acordo, né? Um acordo com Deus. Tá certo? Ele faz um acordo com Deus. E o acordo refere-se a alguns dias de vida. Né? Se ele não morresse em um determinado prazo, ele não morreria mais. Esse é o acordo que ele faz com Deus. Está se aproximando, né, o 10º dia ali do acordo. Quando chega no 9º dia do pacto que ele fez com Deus, o Miguelinho começa a ficar com medo, né? Porque ainda tem um 10º dia, ele pode morrer no 10º dia. Né? Então, no 10º dia, o que o Miguelinho faz? Não sai da cama, fica esperando a morte. Né? E aí o Dito, muito preocupado com o Miguelinho, ele chama o senhor Aristeu, né? E o senhor Aristeu vai examinar o Miguelinho. E o senhor Aristeu diz para o Miguelinho, você não tem nada, você está saudável. Então, a alegria do senhor Aristeu, o otimismo do senhor Aristeu, o canto do senhor Aristeu, fazem com que o Miguelinho fique bom. Né? Aí o pai do Miguelinho ficou feliz, né? Porque o Miguelinho ia morrer, e aí ele resolveu dar um trabalho para o Miguelinho. Qual era o trabalho do Miguelinho? A obrigação do Miguelinho. Ele tinha que levar a comida para o Inhobero na roça, né? O almoço do Inhobero na roça. Um dia o Miguelinho, né? Aliás, ele vai... ele está sempre aprontando, criança, né? Ele vai pegar frutinhas numa árvore, ele cai da árvore, né? Ele rasga a calça. Nossa, o pai fica bravo, pega o Miguelinho, coloca o Miguelinho de castigo peladinho, né? Deixa o Miguelinho peladinho lá de castigo, tá bom? Olha essa passagem. No descer do terreiro, o Miguelinho desescorregou, tá vendo? É o Guimarães Rosa, né? Com os neologismos. Um galho partiu, ele bateu no chão, não machucou parte nenhuma. Só que a calça rasgou, rasgão grande mesmo. Tudo se dado felizmente. Mas o pai, quando ele chegou, gritou pito. Era para costurarem a roupa. E ainda mandou que deixassem Miguelinho nu de propósito, sem calça nenhuma, até a mãe acabar de costurar. Só isso, se morria de vergonha. Então, não tinham pena dele. Miguelinho achavam de exemplar por conta de tudo, mesmo num tempo como esse, que faltavam 6 dias do comum diferentes. Ah, não fosse pecado. Aí ele havia de ter uma raiva enorme de pai deles todos, raiva mesmo, ódio. Ele estava com razão. Pudesse capaz de ter uma raiva assim até do Dito. Mas porque era que o Dito semelhava a essa sensatez. Ninguém não botava o Dito de castigo, o Dito fazia tudo sabido e falava com as pessoas grandes sempre justo, com uma firmeza. O Dito em culpa aí mesmo era que ninguém não pegava. Então, assim, ele tá de castigo, então tá com raiva de todo mundo. Tô até com raiva do Dito. Mas aí ele fala que o Dito, né, uma coisa curiosa é que o Dito ele consegue convencer todo mundo. Ninguém tem raiva do Dito. Né? E que ninguém pega o Dito. Mesmo que o Dito minta, ninguém pega o Dito. Todo mundo acredita nele, todo mundo confia no Dito, todo mundo gosta, na verdade, do Dito. Tá bom? Bom, aí o Miguelinho tá lá de castigo. E aí o seu Deograças, ele dá um conselho lá na casa. Olha, tem uma árvore aqui na frente, que é a árvore de pé de flor. Aliás, na frente, não, atrás da casa. É melhor vocês cortarem essa árvore, porque essa árvore é de mau agouro, né? De má sorte. E acontece de alguém da família morrer por causa dessa árvore. Né? Tem umas lendas assim, né? Eu conheço uma que é do pinheiro, né? Quando o alto do pinheiro ultrapassa o telhado da casa, alguém da casa morre e coisas do tipo, né? Aqui é a árvore pé de flor que indica que alguém da casa vai morrer, né? E o Miguelinho, então, ele acha que ele vai morrer, né? Ele diz pro Dito assim que, poxa, Dito, alguém devia derrubar essa árvore, porque acho que sou eu que vou morrer, né? Assim eu não morro. E o Dito, então, como o pai estava ausente, o Dito aproveitou a ausência do pai e mandou o vaqueiro Saluz derrubar a planta, dizendo que foi o pai que mandou. Né? Quando o Inhobero voltou para casa, soube do atrevimento do Dito, teve vontade de bater no Dito, mas o Dito argumentou com o pai sabiamente. Olha só. Ah, pai, ressonhei que o que se disse, se a árvore danasse de crescer, mas o senhor é que é o dono da casa. Agora, o senhor pode bater em mim, mas eu por nada não queria que o senhor adoecesse. Gosto do senhor demais. Você viu a estratégia dele? Olha, pai, eu mandei cortar a árvore porque se alguém da família morre, eu fiquei com medo que fosse o senhor. E eu gosto demais do senhor. E o pai abraçou o Dito, dizia que ele era menino corajoso e com muito sentimento. Nunca que mentia. Ele mentiu. Ele está preocupado com o Miguelinho.
Mesmo Miguelinho não entendia o sopro daquilo, pois até ele, que sabia de tudo, de um jeito, não estava acreditando mais no que fora, mas achando que o Dito falou com o pai era a primeira verdade. Então, assim, o Miguelinho escuta e fala, não acredito. Eu não acredito que o Dito está falando isso e o pai está acreditando. Porque o Miguelinho sabe que foi ele, Miguelinho, que pediu, né? Olha, que falou, né? Deveriam cortar a árvore. Então, o que o Dito fez? Mandou cortar a árvore para satisfazer o desejo do Miguelinho. Então, quando o Miguelinho escuta o Dito falar, olha, pai, eu não mandei cortar a árvore porque fiquei com medo de que o senhor fosse morrer. O Miguelinho pensa que ele está mentindo. Ou será que não? Ou será que era exatamente por isso que ele mandou cortar a árvore, né? Que era para o pai não morrer e o Miguelinho está achando que é por causa dele. Bom. E aí vem uma conversa do Miguelinho com o Dito. Vamos lá. Dito, vem cá. Fala comigo uma pergunta minha. O que é, Miguelinho? Você sabe, pai disse, amanhã ele vai deixar a gente, nós dois, montar cavalo sozinhos. Vamos ajudar a trazer os bezerros. Dito, você já teve alguma vez vontade de conversar com o anjo da guarda? Não pode, Miguelinho. Se puder, vai para o inferno. Dito, eu às vezes tenho uma saudade de uma coisa que eu não sei o que é, nem de onde, me afrontando. Deve de não, Miguelinho. Deixa eu só ampliar, aumentar aqui a minha luminosidade. Não estou enxergando. Vamos lá. Deve de não, Miguelinho. Escarece. Fica todo olhando para a tristeza, não. Você parece mãe. Olha o que ele disse. Você parece a mãe, está sempre triste, sempre olhando para a tristeza. Né? Dito, você ainda é companheiro meu? De primeiro, você gostava de conversar comigo. Que eu gosto, Miguelinho, demais. Mas eu quero não conversar essas conversas assim. Você quer me ver eu crescer, Dito? Eu viver toda a vida, ficar grande? Demais. A gente brincar muito, tempos e tempos, de em diante crescer, trabalhar, todos comprar uma fazenda muito grande, estivada de gados e cavalos para nós dois. A alegria do Dito, em outras ocasiões, valia feito rebrilho de ouro. Então, são os planos dos meninos, né? Para um futuro juntos. Bom, aí chegou o dia do Miguelinho morrer, era o 10º dia, né? Da promessa lá. Agora era o dia derradeiro. Hoje ele devia morrer ou não morrer. Nem ia levantar da cama. De manhã ele já chuviscava um chorozinho. O travesseiro estava molhado. Morria. Ninguém não sentia que não tinha mais o Miguelinho. Morria como arteirice de menino mau? Dito, pergunta a Rosa se de noite um pássaro riu em cima do paiol em cima de casa. Né? Porque se o pássaro fez barulho, alguém vai morrer. Né? O dia era grande. Será que ele ia aguentar de ficar o tempo todo deitado? Miguelinho, mãe está chamando todos. É para catar piolho. Miguelinho não ia. Não queria se levantar da cama. O que está sentindo, Miguelinho? Está doente? Então tem de tomar purgante. Né? Então, veja, Miguelinho está morrendo de medo de morrer. Né? Ao mesmo tempo, ele tem medo de viver. A gente pode pensar dessa maneira. Ele é um menino que, de certa maneira, é inseguro por causa das dúvidas tipicamente infantis, né? Ele é um menino inseguro frente aos saberes que ele está desvendando, né? Que ele está descobrindo. E o Dito, agora, preocupadíssimo, né? Porque o Miguelinho não levanta da cama. E o Dito, ele chama o senhor Aristeu, né? Para ir ver o Miguelinho, para ver o que está acontecendo com o Miguelinho. E aí o senhor Aristeu garante. Miguelinho não está com a tísica. O que significa isso? O Miguelinho não está com a tísica. O Miguelinho não tem tuberculose. Tudo bem? Miguelinho não tem tuberculose, né? E aí o Miguelinho começa a melhorar e vai levando o almoço pro pai na roça. E um dia, no caminho de volta, o Miguelinho encontra o tio Terês. O tio Terês sai meio que pula meio da roça, sabe? Meio da roça, no meio da mata, né? Ele pula no meio da mata. O Miguelinho até se assusta com isso, né? E aí o Miguelinho não sabia o que fazer, né? O tio Terês apareceu na frente dele e ele começa a conversar com o tio Terês. O que o tio Terês faz? O tio Terês, ele pede para o Miguelinho, você entrega um bilhete para a mamãe, para sua mãe, eu tenho um bilhete para ela, você entrega um bilhete para ela? E ele leva o bilhete para casa, mas ele não sabe, o Miguelinho não sabe se ele entrega o bilhete, se ele não entrega o bilhete, o que ele faz com o raio do bilhete, ele põe o bilhete no bolso da calça e vai ser um desespero, ele dorme com o bilhete no bolso da calça,
né? Então, assim, ele morre de medo, propriamente, do que fazer. E aí o Miguelinho vai perguntar para o Dito, né, o que fazer, né? Assim, e olha o que ele pergunta para o Dito. Ele fala assim, Dito, como é que a gente sabe, certo, como não deve de fazer alguma coisa, mesmo os outros não estando vendo? Então, assim, o Miguelinho está com um problema. Qual é o problema do Miguelinho? Eu entrego ou não entrego o bilhete? É quase shakespeariano. Ser ou não ser, eis a questão. Entrego ou não entrego? Eis a questão. Tá? E aí, o Miguelinho, o Dito fala assim pro Miguelinho, olha, Miguelinho, a gente sabe sabendo, acabou. Né? Olha, vamos voltar na pergunta, Dito, como é que a gente sabe certo como deve de fazer alguma coisa, mesmo os outros não estando vendo? Então, como é que a gente sabe o que a gente tem que fazer de certo? Tá? Aí, o Miguelinho, ele fala assim, olha, a gente simplesmente sabe, acabou. A gente sabe e ponto final, né? Ai, ai. Miguelinho, então, vai perguntar a opinião para diversas pessoas, né? Como é que a gente sabe se o que a gente está fazendo é certo ou errado? Mas ninguém dá uma resposta conclusiva para ele. Porque saber o que é certo, o que é errado é muito difícil. Depende do ponto de vista. Às vezes você faz um negócio e não está acertando, você está errando. Às vezes você faz um negócio, você acha que você está errando, você está acertando. Aí, às vezes, você não faz nada e erra. Você faz nada e acerta. Né? Então, a questão aqui, a dificuldade em saber o que é certo, o que é errado, é uma tensão muito grande, ainda mais se é uma tensão grande para um adulto. Vocês imaginem uma criança que é o Miguelinho. O Miguelinho está com um desespero tamanho, ele está com o bilhete do tio Tereza no bolso para entregar para a mãe. Tio Tereza é o quê? Tio Tereza é... Isso, Caim. Ele ouviu? A vovó Isidra chamou o tio Tereza de Caim. Bom, o que eu vou fazer agora? Né? Há uma grande dificuldade do Miguelinho em decidir o que fazer, né? em saber para que lado que ele vai, né? Se ele fica do lado do tio, se ele fica do lado do pai, se fica do lado da mãe, se a avó Isidra está certa, se o Dito realmente não respondeu porque não quis ou não sabia a resposta, então falou, olha, a gente simplesmente sabe. Né? Sabe a resposta do Dito? Tu lembra uma coisa assim, sabe quando alguém pergunta para você assim, por que você não foi a tal lugar? Você responde, por que não? Tem até uma brincadeira, não é resposta. Né? Então, o Dito está respondendo assim, a gente sabe, mas a gente sabe não é resposta. Então, o Miguelinho, ele está num grande conflito. Tá? E aí, o Miguelinho vai para a cama, não tira a calça, porque ele não pode perder o raio do bilhete do tio Tereza, ele está com esse bilhete no bolso o tempo todo. E aí, quando ele vai levar comida de novo para o pai, né, na roça, que essa é a obrigação do Miguelinho, todo dia ele vai levar comida para o pai na roça, o Miguelinho encontra o tio Tereza, e aí ele conta para o tio Tereza, eu não tive coragem de entregar o bilhete. E o que o tio Tereza faz? O tio Tereza é muito bonzinho, né? Então, assim, uma coisa bem interessante. O tio Tereza é muito bonzinho. Tem um negócio fazendo barulho aqui. Eu vou desligar, peraí. Vamos lá, pronto. Minha caixinha low battery, fica quietinho, né? Pronto, tá? Acabou o áudio. E aí, assim, tava me irritando um pouquinho. E aí, assim, meninos, o que acontece? Como eu estava falando para vocês, o Miguelinho está indo lá levar a comida, né, para o pai, que essa é a tarefa do Miguelinho, levar a comida na roça, encontra o tio Tereza, e o tio Tereza não fica bravo com o Miguelinho, porque ele não entregou o bilhete para a Nhanina. Ele não fica, pelo contrário, né, o tio Tereza é muito compreensivo, ele é muito bonzinho. Por isso que o Miguelinho acha, o tio Tereza é Abel, não é Caim, tá bom? E aí o tio Tereza se despede do Miguelinho, dizendo, olha, eu tô indo embora, e agora eu tô indo embora para muito longe, né? Tô indo embora para longe. Bom, esse drama do Miguelinho, pelo menos, termina. No caminho, e aí o Miguelinho tá indo levar a comida pro pai. No caminho, o Miguelinho se assusta com alguma coisa que pula sobre o tabuleiro da comida que ele tá levando pro pai, na roça. Vamos lá. Miguelinho tinha não aguentado mais, tiçou o tabuleiro do chão e abriu correndo de volta aos gritos de quero mãe, quero pai. Foi como que nem sabia como que mais corria. De supetão, o pai aparecido segurava-o por debaixo dos braços. Miguelinho gritava e as perninhas ainda queriam sempre correr. O pai, ele não tinha reconhecido, mas pai carregava Miguelinho suspendido alto. Chegava com ele na cabeceira da roça, dava água na cabaça para beber. Miguelinho bebia, chorava e cuspia. O que foi, Miguelinho? Que do almoço? Junto com o pai estava outro homem,
sem barba nenhuma, que pegava na mão de Miguelim e ria para ele com os olhos alumiados. Quando Miguelim contou o caso do mato, pai e o outro espiaram no ar todos sérios, tornaram a olhar para Miguelim. Com o pai ali, Miguelim tinha medo, não. Isto é, tinha e não tinha. A gente, vamos lá, o pai disse. Eles estavam com as armas. Miguelim vinha caminhando meio atrás deles dois. Então, repare, alguma coisa assustou Miguelim na mata, e agora o pai vai ver o que assustou Miguelim na mata. Duas coisas curiosas aqui, ó. Miguelim tinha medo? Não. Repare que o Guimarães Rosa primeiro afirma para depois negar. Né? É muito comum, né? Existem algumas regiões do país que as pessoas primeiro afirmam, depois elas negam. Né? Então, assim, você vai à festa? A pessoa diz, vou. Não. Tá? E o a gente vamos é o coloquial, né? Que o Guimarães Rosa trabalha bastante. Então, o pai vai ver o que aconteceu. Lembre que o Miguelim, alguma coisa pulou no Miguelim e levou o tabuleiro da comida. Mas que mal iam chegando lá onde tinha sido aquele lugar, e pai e o outro homem desbandeiravam de rir, se descadeiravam, tomavam bom espanto. Bichos macacos se escapuliam de pra lá toda a banda, só guinchos e discussão de assovio. Sererê na mão, em mão no chão, a sunga rabo, rabo que até enroscavam para dependurar enquanto empoleiravam. Mas aqueles pulos maciinhos de árvore em árvore, tudo mesmo assim ainda queriam ver e pouco fugiam. Mas no alto, meio agarrado com as mãos em dois galhos, senhor, um mandava que folhassem e azulassem, mostrando as costas com toda urgência. Capela de macacos. Miguelim entendia, juntou as pernas e baixou a cara. Pai agora o ia matar por ter perdido o caráter, botado fora o almoço. Mas pai, se rindo com o outro homem, disse sem soltura de palavras, sem zanga nenhuma, verdadeira nenhuma. Ninguém, você é minhas vergonhas. Mono macaco pôde mais do que você, eles tomaram a comida das suas mãos. Então é uma cena assim, engraçada, né? Digamos, uma cena divertida do conto, porque o Miguelim ele foi roubado por macacos. E o pai, né, falou, filho, você é uma vergonha para mim. Os macacos roubaram a comida de você. E Miguelim estava com medo e não estava com medo ao mesmo tempo. Né? Quando descobriu que tinha sido os macaquinhos que tinham roubado a comida dele, Miguelim ficou com medo do pai. Essa cena me lembra, sabe o quê? Uma situação que a gente tem no livro Mayombe. Lembram-se quando o Sem Medo é alertado, né, misteriosamente, de que tinham atacado a base e não tinha sido nada disso? Tinha sido uma confusão do VV? Que é uma cena engraçada que a gente tem aqui. Isso lembra para a gente também um pouco aquele momento mais cômico no livro Mayombe, tá? Bom, Miguelim, então, conversa com o Dito de novo. Vamos lá. Dito, você sabe que quando a gente reza, mesmo no fogo do medo, o medo vai-se embora. Se a gente rezar sem esbarrar, quer dizer, se rezar sem parar. O Dito olhava a ele, desconvido, só que não tinha pressa de se rir. Mas você não correu dos macacos, Miguelim? O que pai disse? Agora via que nisso não tinha pensado, não podia contar ao Dito tudo a respeito do tio Terês. Nem que ele, Miguelim, tinha sido capaz de não entregar o bilhete. E o que tio Terês tinha falado depois de louvor a ele. Aí Miguelim nunca pensou que ia penar tanto por não dizer cão de que tinha de ficar calado. Né? Então Miguelim, ele vai contar para o Dito o que aconteceu para os macacos roubarem a comida dele, mas Miguelim não pode contar tudo para o Dito, né? Que ele estava lá, tinha se encontrado com o tio Terês, que tinha o bilhete do tio Terês, e não podia contar isso. O Dito escorria no nariz, com um defluxo. Ele repensava muito sério. Tirou um pedaço de rapadurinha preta do bolso, repartiu com Miguelim. Depois falou, mas eu sei que é mesmo aquilo que você perguntou. Então, quando você está com medo, você também reza, Dito? Essa é a pergunta. Né? Rezo baixo e aperto a mão fechada, aperto o pé no chão até doer. O que será, Dito? Eu rezo assim. Eu acho que é por causa que Deus é corajoso. Então ele reza assim quando ele está com medo. Bom, e aí o Vaqueiro Saluz vem dar uma notícia, né, de que o Patori tinha matado um rapaz e tinha fugido para o meio da mata. Né? E você sabe que o Patori vai morrer de fome no meio da mata depois. Vai morrer literalmente de fome. Né? Surge o Luiz Altino. Luiz Altino ele tem um papagaio chamado Papaco Paco. Ele chega para ajudar o Inhoberto na roça. Né?
O pai do Patori está procurando o Patori desesperadamente, né, até que ele vai encontrar o menino morto lá no meio das chapadas. O papagaio, Papaco Paco, gosta de ficar com a cozinheira Rosa, e a Rosa vai ensinando cantos e palavrinhas novas para o Papaco, o Paco, né? O Luiz Altino começa a conversar bastante com a Nhanina, a mãe das crianças, né? O Dito e o Miguelinho se tornam muito amigos do menino Grivo, né? Aquele menino mais fraquinho, que era o Grivo, já comentei do Grivo com vocês, né? E um dia o vaqueiro Salus chega e diz, olha, o Patori, o demônio entrou no Patori. O demônio entrou no corpo do Patori. Né? E aí o Dito queria saber se Deus também podia entrar no corpo das pessoas. Né? A Rosa ensina o papagaio a falar Miguelim, Miguelim, e dá beijinho. Tá? Isso vai dar um problema, porque o papagaio fala Miguelim, mas não fala expedito. Bom, e aí eu tenho uma sequência de acontecimentos trágicos, né? O cachorro que é estraçalhado pelo tamanduá, o marimbondo que acaba ferrando o menino Tomezinho, né? O Miguelim que leva uma cabeçada do touro a Rio Negro. Tá? Então, assim, uma sequência de desgraças. Vamos lá. Pior foi o boi, né? O touro. Pior foi que o Rio Negro estava do outro lado da cerca, lambendo sal no coxo. E Miguelim quis passar mão na testa dele, alisar, fazer festas. A inocência do Miguelim. Ele foi fazer carinho na cabecinha do touro. O touro tinha só todo o desentendimento naquela cabeçona preta. Deu uma levantada, espancando Miguelim. Miguelim gritou de doer. Parecia que tinham quebrado os ossos da mão dele. Mãe trouxe a mula de cristal. Branquinho aplicou no lugar. Aquela friura lisinha do cristal cercava a dor para sarar. Não deixava inchaço. Mas Miguelim gemia e estava com raiva até dele mesmo. O Dito veio perto, falou que o touro era burro. Miguelim achava que tinha entendido que o Dito queria era mexer. Minha Nossa Senhora, nem sabia porque era que estava com raiva do Dito. Pulou nele, cuspiu, bateu. O Dito bateu também, todo espantado com raivas, cão, no chão que rolaram. Quem viu primeiro pensava eles dois estivessem brincando. Não é porque o Dito e o Miguelim são muito amigos, mas aqui eles se desentenderam. Né? Quando Miguelim, de repente, pensou, fechou os olhos, deixava o Dito dar. O Dito podia bater o tanto que quisesse. Ele ficava quieto, não podia brigar com o Dito. Mas o Dito não batia, o Dito ia saindo embora, nem insultava, só fungava. De certo, pensava que ele, Miguelim, estava ficando doido. Quem sabe estava. Desabria de vergonha, até susto, medo. Carecia de não chorar, rezar a Deus, o crer em Deus Padre. Crer em Deus Padre Todo-Poderoso, Criador do céu. Crer em Deus Padre. Então, é bem a maneira como as pessoas rezam, vão emendando as palavras, né? Não achava coragem pronta para frentear o Dito, pedir perdão, porque ele brigou com o Dito, mas ele não tem coragem de pedir perdão para o Dito. Podia que tão ligeiro o Dito não perdoasse, quer dizer, ele tem medo de pedir perdão e ouvir não, né, do Dito. E então, Miguelim foi andando. A mão que Rio Negro machucou nem não doía mais, porque o que dói mais no Miguelim agora é o Dito ter ficado zangado com ele. Né? Então, a mão que Rio Negro machucou nem não doía mais. E Miguelim veio se sentar no tamborete, que era o de menino de castigo. Quer dizer, o Miguelim se coloca de castigo. Por que o Miguelim se coloca de castigo? Porque ele brigou com o Dito. Então, o Miguelim se coloca de castigo. Isso é muito interessante. Né? A vergonha que sentia era assim. Como se ele tivesse sobrado, de repente, ruim, leve demais. A modo que todo esvaziado, carecia de esperar muito tempo quieto, muito sozinho. Até o corpo, a cabeça se encheu de peso firme outra vez. Mas não podia. Aquele castigo dado por si, de certo, era a única coisa que valia. Então, o Miguelim se coloca de castigo porque ele brigou com o Dito, né? A maneira que ele tem de se punir, porque ele brigou com o irmão preferido dele. Né? É interessante, né? O Miguelim é um menino contador de história, mas também é um filósofo, às vezes, né? Um pensador, né? Bom, e aí o Dito vem conversar com o Miguelim e ele conta para o Miguelim, eu vi o vaqueiro Jé abraçado com a Maria Pretinha. Ele vem contar para o Miguelim que o Jé e a Maria Pretinha estão tendo um caso, né?
A esposa do vaqueiro Salus vem contar histórias. Essa é a Arlinda, ela conta muitas histórias, né, para os meninos. E os meninos gostam mais de história de assombração. Né? Quando ela conta história de assombração, é um sucesso para os meninos. E aí o Miguelinho, então, começa a contar historinhas também. Começa a inventar histórias, várias histórias, né, que o Miguelinho começa a inventar. Bom, a Maria Pretinha foge com o vaqueiro Jé, né? E a família tinha um mico estrela, e o mico estrela fugiu, tá? Lê comigo aí. Mas no meio do dia, o mico estrela fugiu, correndo, arrepulado pelas moitas de carqueja. Trepou no cajueiro, pois antes de trepar, ainda caçou maldade de correr atrás da perua. Queria pular no rabo dela. Todo mundo perseguiu ligeiro para pegar a cachorrada latindo. Vovó Isidra gritava que os meninos estavam se vergonhados. Mãe gritava que a gente esperasse, que a Rosa sozinha pegava. Adelina gritava que deixassem o bichinho soninho, ganhar a liberdade. Né? Pai, a Chica puxou... liberdade do mato, que era dele. O Papaco Paco gritava: mãe, olha a Chica me beliscando. Ai, ai, ai. Pai, a Chica puxou meu cabelo. Era copiadinho o choro de Tomezinho. A gente tinha de fazer diligência, senão já estava em tempo dos cachorros espatifarem o pobre do mico. Não se pegou. Ele mesmo, sozinho por si, quis voltar para a cabacinha. Mas foi aí que o dito pisou sem ver num caco de pote, cortou o pé. Na cova do pé, um talho enorme. Descia de um lado, cortava para baixo, subia da outra banda. Então, ele corta a sola do pé quase que inteira. Quer dizer, tudo isso para capturar o mico, e o sapequinha do mico volta sozinho depois para casa, tá? Então, o mico volta para casa, o dito começa a enfraquecer, né? Fica deitado o dia todo e tá com tétano, né? Sabe que o tétano, ele vive não só na ferrugem, que é o mais comum as pessoas acharem, tétano é na ferrugem. Mas o tétano, além da ferrugem, o tétano vive também na sujeira, tá certo? E aí o dito melhora um pouco e a vovó Isidra começa a montar o presépio. Tá? Só que a febre do dito aumenta, ele tem uma piora muito grande, os músculos dele começam a enrijecer, que é justamente efeito do tétano, né? Muita dor, muita febre. As pessoas começam, da vizinhança, quando eles começam a rezar para o dito ficar bom, né? E aí o dito está indo embora. Né? Eu vou mostrar para vocês um pedacinho de um filme chamado Mutum. Né? O filme é muito bonito, muito poético, assim, mas tem uma coisa que eu não gosto no filme, porque o filme não mudou o nome das personagens. Eu acho, sinceramente, não sou uma crítica de cinema, mas eu acho que não havia necessidade de ter mudado o nome das personagens do conto. Tá? Mas vou mostrar esse videozinho aqui para vocês, um trechinho do filme Mutum. Chama a mãe. Tá muito alto. Tenta pegar assim mesmo. Cortou o pé. O Thiago, no filme, é o Miguelinho. Vocês viram que não é um mico que fugiu no filme. Então, toma cuidado. Tá? Sinceramente, não acho que o filme vai ajudar vocês nessa empreitada de vestibular. Tá legal? Então, não recomendo como assistir ao filme para ajudar você a entender o conto. Acho que não é por aí. Bom, você viu que o dito cortou o pé, você já sabe que ele cortou o pé, por quê? Porque o mico estrela fugiu. Bom, vamos lá.
Os vizinhos, então, vêm visitar o Dito, né? Porque o Dito tá muito malzinho. E aí veio o seu Deográcias, né? Lê comigo aí. Veio o seu Deográcias avelhado e magro. Tá? O seu Deográcias está muito ruinzinho, envelheceu muito, tá meio maluco da cabeça, porque o filho dele morreu, lembra disso? Acabou aparecendo morto de fome. Bom, veio o seu Deográcias avelhado e magro, dizia que o Patori não era ruim assim como todos pensavam. Dizia que Deus, para punir o mundo, estava querendo acabar com todos os meninos. Veio o seu Aristeu, eles estão vindo visitar o Dito, tá? Dessa vez, não brincava nem ria, abraçou muito Miguelinho e falou, apontando para o Dito. Eu acho que ele é melhor do que nós. Nem as abelhinhas hoje não espanam as asas, tarefazinha. Mas tristeza verdadeira. Também nem não é prata e ouro, é ouro, Miguelinho. Se faz. Veio o seu Brise do Boi, que era o padrinho do Tomezinho, um homem enorme, com as botas sujas de barro seco. Ele chorava junto, aos arrancos dizia que não podia ver ninguém sofrer. Então, você repare que todo mundo sabe que o Dito está morrendo. Tétano, né? O Dito está morrendo. E lembre-se que a vovó Isidra estava começando a montar o presépio. Né? A vovó Isidra ela tem um presépio grande, né? As pecinhas ela foi adquirindo as peças ao longo da vida. Montar o presépio é uma tradição judaico-cristã, né? Eu monto presépio. Né? Minha mãe, quando a gente era criança, minha mãe montava. Eu monto até hoje. Meu presépio tem tudo quanto é bicho. Põe tudo quanto é bicho no meu presépio. Né? Até um panda tem vários bichinhos ali. É todo um ritual, né, para a festa de Natal. Bom, vamos continuar aqui. Veio a mãe do Grivo, quer dizer, o pessoal continua visitando o Dito que está morrendo. Veio a mãe do Grivo com o Grivo. Ela era quase velhinha, beijou a mão do Dito. Tá vendo aquela coisa do Dito meio santidade, né? E de repente veio o vaqueiro Gé com a Maria Pretinha. Os dois tão vergonhosos só olhavam para o chão, porque os dois fugiram. Morrendo de vergonha com a cabecinha abaixo. Às vezes vêm visitar o Dito, né? Mas ninguém não ralhou por causa dos dois terem fugido, lá a Maria Pretinha e o Gé. Até pai disse que, pelo que tinha havido, eles precisavam nenhum de ir-se embora. Ficavam aqui mesmo, em casa, os dois trabalhando. E vovó Isida disse que, quando viesse padre por perto, pelo direito se casavam. Então, assim, olha, vocês fugiram a todos, podiam ter ficado por aqui mesmo. E aí a vovó Isida, olha, o padre vem e ele abençoa a união. O vaqueiro já concordou. Pegou na mão de Maria Pretinha para chegarem na beira da cama do Dito. Ele cuidava muito da Maria Pretinha, com aqueles carinhos senhoroso. E então o povo todo acompanhou. Vovó Isidra em frente do oratório. Todos ajoelharam, rezavam, chorando, pedindo a Deus a saúde, que era do Dito. Só mãe ficou ajoelhada na beira da cama, tomando conta do menino dela, dizia. As pessoas vão para o oratório rezar pela saúde do Dito. Esse oratório aqui é diferente do oratório da tia Patrocínio das Neves. Aquele oratório cheio de peças raras, um oratório rico. Esse é um oratório simples, mas a fé em frente a esse oratório é uma fé verdadeira. A da tia Patrocínio, não. A reza não esbarrava, quer dizer, não acabava. O pessoal ficava rezando. Uma hora o Dito chamou o Miguelinho, queria ficar com o Miguelinho sozinho. Quase que ele não podia mais falar. O Dito, né? Não pode mais falar. Miguelinho, e você não contou a história da Cuca Pingo Douro. Mas eu não posso, Dito. Mesmo não posso. Eu gosto mais dela estes dias todos. Como é que podia inventar a história? Miguelinho soluçava. Faz mal não, Miguelinho. Mesmo ceguinha mesmo, ela há de me reconhecer. No céu, Dito, no céu? E Miguelinho desengolia da garganta um desespero. Chora não, Miguelinho. De quem eu gosto mais junto com mãe é de você. E o Dito também não conseguia mais falar direito. Os dentes dele teimavam em ficar encostados, a boca mal abria. Mas mesmo assim ele forcejou e disse tudo. Miguelinho, vou ensinar o que agora eu sei demais. E que a gente pode ficar sempre alegre, mesmo com toda a coisa ruim que acontece acontecendo. A gente deve de poder ficar, então, mais alegre por dentro. E o Dito quis rir para Miguelinho, mas Miguelinho chorava, os gritos sufocava. Os outros vieram, puxaram o Miguelinho de lá. Né? Então aqui, o ensinamento moral do Dito, né? Que
de uma certa maneira, completa quase que a narrativa e dá um sentido à vida e à morte, né? E acho que isso vale pra gente, né? A gente tem que tentar sempre ser alegre, por mais difíceis que as coisas pareçam, a gente tem que buscar algum estímulo para superar as dificuldades. Né? Bom, e aí, Miguelinho sai do quarto, né? Vai procurar a mãe Tina, pedindo para a mãe Tina fazer feitiços para o Dito sobreviver. Né? Mas o Dito não vai sobreviver. Sabe que uma coisa curiosa a gente pode pensar é que é justamente no Natal a morte do Dito. E é justamente quando a gente comemora o nascimento, né, de Jesus. Então, no momento de comemoração de nascimento, a gente tem a morte de um menino, né, que é praticamente um santo na caracterização do livro. Né? Olha o Miguelinho falando com a mãe Tina. Faz um feitiço para ele não morrer, mãe Tina. Faz todos os feitiços, depressa, que você sabe. Mas aí, no voo do instante, ele sentiu uma coisinha caindo em seu coração e adivinhou que era tarde, que não nada mais adiantava. O Miguelinho sente que o Dito morreu. Né? Escutou os que choravam e exclamavam lá dentro de casa. Correu outra vez, nem soluçava mais. Só sem querer dava aqueles suspiros fundos. Drena branca com a pedra de sal vinha saindo. Miguelinho, Ditinho morreu. Miguelinho entrou, empurrou os outros. O que feito uma loucura ele naquele momento sentiu. Parecia mais uma repentina esperança. O Dito morto era a mesma coisa que o Dito vivo. Miguelinho pegou na mãozinha morta dele, soluçou de engasgar. Sentia as lágrimas quentes maiores do que os olhos. E aí a Rosa vai conversar com o Miguelinho. Né? O Dito morre. O Miguelinho fica triste porque ele nunca mais vai poder contar a história da Pingo Douro pro irmão, né? Porque o irmão morreu. E a Rosa fala com o Miguelinho que o Dito era uma alminha que via o céu por detrás do morro. E que por isso estava marcado para não ficar muito tempo mais aqui. E disse que Dito falava com cada pessoa como se ela fosse uma diferente. Você gostava de todas, como se todas fossem iguais. E disse que o Dito nunca tinha mudado enquanto em vida. E por isso, se a gente tivesse um retratinho dele, podia se ver como os traços do retrato agora mudavam. Mas ela tinha perguntado, ninguém não tinha um retratinho do Dito. E disse que o Dito parecia uma pessoinha velha, muito velha, em nova. Aquilo que eu comentei com vocês, né? Almas velhas em corpos novos. Né? Isso é muito comum. E aí o Miguelinho vai conversar com a mãe Tina ainda. O que eles dois fizeram, Miguelinho e a mãe Tina? Foi ela quem primeiro pensou. Escondido, escolheram um recanto debaixo do genipapeiro. Ali abriram um buraco, cova pequena. Gente, camisinha dele e calça do Dito furtaram para enterrar com brinquedos dele. Mas mãe Tina foi remexer em seus guardados. Trouxe uns trens, boneco de barro, boneco de pau, penas pretas e brancas, pedrinhas amarradas com embira fina, e tinha mais uma coisa. O que é isso, mãe Tina? Tomé me deu. Era a figura de jornal que Miguelinho no sucuriju aportara, que mãe tomou da Chique e rasgou. Mãe Tina salvara de colar com grude os rasgados, num caco de gamela. Miguelinho tinha todas as lágrimas nos olhos. Tudo se enterrou, reunido com as coisinhas do Dito. Retaparam com a terra, depois foram buscar as pedrinhas lavadas no riacho, que cravaram no chão apertadas, remarcando o lugar. Ficou semelhando um ladrilhado redondo. Era a mesma coisa se o Dito estivesse depositado ali, e não no cemitériozinho longe, no Terentem. Só os dois conheciam o que era aquilo. Quando chovia, eles vinham olhar. Se a chuva era triste, entristeciam, e Miguelinho furtava cachaça para a mãe Tina. Então, assim, é um ritual, né, que a mãe Tina faz para que se enterre ali o Dito. Né? A mãe Tina sabe como é difícil essa transição, né, para o Miguelinho da perda do Dito. E um dia, então, de repente, quando ninguém mais não mandava, nem ensinava, papagaio, papaco, gritou, Dito, expedito, Dito, expedito. Sabe que o Dito pediu desculpas, né, para o Miguelinho ter tido inveja do papaco não falar o nome dele, mas falar Miguelinho. Né? Bom, e aí o Inhobero começa a ficar muito irritado com o Miguelinho, muito irritado. Frequentemente ele se irritava com o menino Miguelinho, né?
implicava com ele, porque o Miguelinho fazia tudo errado, não tinha atenção, vivia caindo. Você tem que lembrar que o Miguelinho não vê, né, nem direito por onde ele anda. Né? Ai, ai, vamos lá, olha o pai. Levanta, Miguelinho. Vai catar gravetos para a roça. Lá ia Miguelinho retardoso. Tinha medo de cobra, medo de morrer, tinha. Mesmo a vida sendo triste. Só que não recebia mais medo das pessoas. Tudo era bobagem. O que acontecia e o que não acontecia, assim como o dito tinha morrido, tudo de repente se acabava em nada. Reparou que o Miguelinho está mudando, né? Remanchava. E ele mesmo achava que não gostava de ninguém. Estirava uma raiva quieta de todo, do pai principal. Mas não era o pai quem mais primeiro tinha ódio dele, Miguelinho. Era só avistar Miguelinho e ele já bravava. Mão te tenha, cachorrinho enxerido, carapuçudo. Derradeiro, o pai judiava mesmo com todo mundo. Ralhava com mãe, coisas de vexame. E a Nina quer empobrecer ligeiro o final da gente, com tanto açúcar que gasta, só fazendo porcarias de doces e comida de luxo. O doce fazia era porque os meninos e ele, Miguelinho, gostavam. Então, mesmo a vovó Isidra, um dia tinha resmungado. Miguelinho bem que ouviu. Esse Bério tem osso no coração. Miguelinho mal queria pensar. Não tinha certeza se estava com raiva do pai para toda a vida. Então, Miguelinho começa... É a revolta, né? Miguelinho perdeu o irmãozinho e agora ele está aí extremamente revoltado. Bom, vou continuar aqui. Pai encabou uma enxada pequena. Ele vai colocar o Miguelinho para trabalhar. Amanhã, esse menino vai ajudar na roça. Nem triste, nem alegre. Lá foi Miguelinho, de manhã, junto com o pai e Luiz Altino. Então, entre aqui, Capina. Miguelinho abaixava a cabeça e pelejava. Pai nunca falava com ele. E Miguelinho preferia cumprir calado o desgosto e aguentar o cansaço, mesmo quando não estava podendo. Sempre a gente podia, desde que não se queixasse. Pai conversava com Luiz Altino, esbarravam para pitar, caçoavam. Luiz Altino era bonzinho, tinha pena dele. Ah, Miguelinho, desiste um pouco da tirana. Você está vermelho, camisinha já está empapada. Né? Quer dizer, para um pouquinho, vai descansar. Daí todos ficavam trabalhando com o corpo por metade nu, só de calças. As costas escorregavam suor de sol nos movimentos. Né? Então, assim, o pai não deixa o Miguelinho parar quieto. Né? O Miguelinho tem que trabalhar o tempo todo. Né? Então, ele vai capinar, ele vai buscar o cavalo, ele vai tirar o cisco das grades da madeira. Lá do... Então, assim, o Miguelinho trabalha muito, né? Muito arduamente. Tá certo? Descalço. O Miguelinho, né? Descalço, os pés de Miguelinho sobravam, cheios de espinhos. E com aquele calor, a gente necessitava de beber água toda hora. A água da lata era quente, quente. Não matava direito a sede. Só a sol de tardinha voltava, o corpo de Miguelinho doía, todo moído, torrado. Vinha com uma coisa fechada na mão. Que é isso, menino? Que você está escondendo? É Joaninha, pai. Que Joaninha? Era um besourinho bonito, pingadinho de vermelho. Já se viu? Tu há de ficar toda a vida bobo, ô panasco? O pai arreliou e no mais ralhava sempre, porque Miguelinho não enxergava onde pisasse. Vivia escorregando e tropeçando, esbarrando, quase caindo nos buracos. Né? E realmente não enxerga, né? Pitosga. Oi. No dia em que Luiz Altino não foi trabalhar na roça, disse que estava perrengue, pai teve uma hora em que quis conversar com Miguelinho. Drelina, Chica e o Tomezinho tinham trazido o almoço e voltaram para casa. Pai fez um cigarro e falou do feijão das águas e de quantos carros de milho que podia vender para ser o brás do Bião. Perguntou, mas Miguelinho não sabia responder, não achou o jeito, a cabeça dele não dava para esses assuntos. Pai fechou a cara. Depois pai disse, vigia aí, Miguelinho, aí, ali. Miguelinho olhou e não respondeu. Não estava vendo. Era uma plantação brotando da terra, lá adiante. Mas direito ele não estava enxergando. Pai calou a boca, muitas vezes. Mas de noite em casa, mesmo na frente de Miguelinho, pai disse à mãe que ele não prestava, que menino bom era o dito, que Deus tinha levado para si. Era muito melhor tivesse levado Miguelinho em vez de dito. Olha o que o pai fala e o Miguelinho escuta. Era melhor o Miguelinho ter morrido no lugar do dito. Tá?
Bom, chegam ali para passar 15 dias com a família, o tio Osmundo Cecim e o Leovaldo, que é o irmão mais velho das crianças, né? O Leovaldo não queria saber trabalhar, só tocava gaita, é um garoto mau, né? Também fala pornografia pro Miguelinho, porque é mais velho também, né? E um dia o Leovaldo bate no Grivo, que é o menino menor, e o Miguelinho vai em cima do Leovaldo, né? E bate no Leovaldo, dá uma surra no Leovaldo. Era dia de domingo. O pai estava lá, veio correndo, pegou o Miguelinho e levou para casa debaixo de pancadas. Levou para o alpendre, bateu de mão, depois resolveu. Tirou a roupa toda do Miguelinho e começou a bater com a correia da cintura. Batia e xingava, mordia a ponta da língua enrolada, se comprazia. Batia tanto que mãe, Delina, Chica, Rosa, Tomezinho e até vovó Isidra choravam. Pediam que não desse mais, que já chegava. Batia, batia, mas Miguelinho não chorava. Não chorava porque estava com um pensamento. Quando ele crescesse, matava o pai. Estava pensando de que jeito era que ia matar o pai. E então começou a rir. Aí, pai esbarrou de bater espantado. Como tinha batido na cabeça, também pensou que Miguelinho podia estar ficando doido. Miguelinho criou um ódio pelo pai. Esse ódio é tão grande que é uma maneira que o Miguelinho tem, que o Miguelinho usa para anestesiar a dor. Quem está apanhando. Então o corpo está sofrendo. Então como é que ele anestesia a dor? Pelo ódio. Como é que ele anestesia a dor? Pela risada. Ao invés de chorar, ele ri. Tá certo? Bom, veja, parece realmente que ele está com o diabo no corpo, não é? Mas ele está com ódio do pai. Tá certo? Por Miguelinho, a gente pode até dizer que se o pai morresse, seria uma solução. Nesse momento é o que ele pensa, né? Bom, e aí a mãe chegou para o Miguelinho e falou, olha, vai passar uns 3 dias com o vaqueiro Saluz. E aí o Miguelinho vai embora e são 3 dias de muita felicidade. Ele já tinha saudade da casa dele, já tinha saudade da Rosa e da mãe Tina, de resto ele não tinha saudade de mais ninguém na casa, né, da casa. E aí o Miguelinho volta para casa, nesses 3 dias que ele passou na casa do vaqueiro Saluz, né? E ele volta e não toma a benção do pai. Ele não toma a benção do pai. O pai insiste, aí ele pede a benção numa voz baixinha, né? O Miguelinho fica esperando que o pai bata nele, mas o Iobero não vai bater, não. O que sabe o que o Iobero faz? Ele vai soltar os passarinhos do Miguelinho. Vai soltar os passarinhos do Miguelinho, vai despedaçar as gaiolas que o Miguelinho tinha, né? E aí, sabe o que o Miguelinho faz? Ele vai pegar os outros brinquedos e destrói também. Veja, esse é o momento em que a gente tem o princípio da ruptura com a infância, a destruição dos brinquedos. Primeiro a destruição dos brinquedos pelo pai e depois pelo próprio Miguelinho. O próprio Miguelinho está acabando com a infância aqui dele, né? Bom, é a revolta do Miguelinho, né? O tio Osmundo e o Leovaldo vão embora, né? E o Miguelinho começou a pensar assim, um dia eu vou embora daqui também, né? Um dia eu também vou partir que nem eles, tá legal? Vamos dar uma olhadinha aqui na cena do filme. Tá achando que você é melhor que a gente? Melhor assim, Thiago. Daqui a uns dias seu pai acalma. Tudo bem? Então o filme
me faz grandes alterações em relação ao conto, tá bom? Toma um pouquinho de cuidado, tá? Bom, o problema é que o Miguelinho agora vai ficar doente de verdade, né? Tem dores na nuca, o nariz dele tá sangrando, vomitava, tinha umas manchinhas vermelhas na barriga. De novo, o vermelho. Possivelmente aqui é um sarampo, né? E aí o menino tem vontade de comer laranja e o pai decide buscar laranja para o filho. O Inhobero agora ele tem medo de perder outro filho, né? Então assim ele vai, não chega a ser totalmente um arrependimento, mas é como se o pai estivesse ali buscando uma aproximação com o filho de volta, né? O pai trazia abacaxi, lima, limão doce, laranja não achava mesmo em nenhuma parte dos Gerais. Assim tão diverso do tempo. Então não era época de laranja, então ele não achava laranja. Miguelinho tinha os beijos em ferida. Mãe, os dias todos vão passando. Vão, Miguelinho, hoje é setembro. Falta pouco para você sarar. Mãe, depois, mesmo que eu sarar, vocês deixam eu ficar ainda muitos dias aqui deitado, descansando? Pode, meu filhinho, você vai poder descansar todo o tempo que quiser. Dormia longe. Mãe, que matinada era aquela? Por que todos estavam assim gritando, chorando? Miguelinho, meu Deus, tenha pena de nós. Pai fugiu para o mato. Pai matou o Luiz Altino. Então, enquanto o Miguelinho está doente, o pai mata o Luiz Altino, né? E depois o Inhobero se mata. Ele mata o Luiz Altino porque o Luiz Altino andava, supostamente, se engraçando com a mãe do Miguelinho, a Inhanina. Tá bom? O Miguelinho se recupera, né? Tio Terês volta, a vovó Isidra vai embora. Por quê? A vovó Isidra não aceita essa relação pecaminosa, né? Entre o cunhado e a Inhanina, né? Ele não aceita essa ideia do irmão ficar com a mulher do irmão. A Inhanina pergunta para o Miguelinho se ele aprova a união dela com o tio Terês. O Miguelinho diz que não se importava com isso. Ele, na verdade, o Miguelinho só fica pensando no Dito, né? A morte do Dito foi traumática. De repente, lá vinha um homem a cavalo. É o finalzinho do nosso conto. Eram dois. Um senhor de fora, o claro da roupa. Miguelinho saudou, pedindo a bênção. O homem trouxe o cavalo bem junto. Ele era de óculos, corado, alto, com um chapéu diferente mesmo. Deus te abençoe, pequenino. Como é teu nome? Miguelinho, eu sou irmão do Dito. E seu irmão Dito é o dono daqui? Não, meu senhor, o Ditinho está em glória. O homem esbarrava o avanço do cavalo, que era zelado, manteúdo, formoso como nenhum outro. Redizia, não sabia não. Deus o tem em sua guarda. Mas o que há, Miguelinho? Miguelinho queria ver se o homem estava mesmo sorrindo para ele. Por isso é que o encarava. Então, Miguelinho está olhando para o homem, está olhando assim, ó. Tudo bem? Por que você aperta os olhos assim? Você não é limpo da vista? Vamos até lá. Quem é que está em tua casa? É mãe e os meninos. Estava a mãe, estava a tio Terês, estavam todos. O senhor alto e claro se apeou. O outro que vinha com ele era um camarada. O senhor perguntava à mãe muitas coisas do Miguelinho. Depois perguntava a ele mesmo. Miguelinho, espia daí. Quantos dedos da minha mão você está enxergando? E agora, Miguelinho exprimia os olhos. Drelina e a Chica riam. Tomezinho tinha ido se esconder. Este nosso rapazinho tem a vista curta. Espera aí, Miguelinho. E o senhor tirava os óculos e punha-os em Miguelinho com todo jeito. Olha agora. Miguelinho olhou, nem não podia acreditar. Tudo era uma claridade, tudo novo e lindo e diferente. As coisas, as árvores, as caras das pessoas. Via os grãozinhos de areia, a pele da terra, as pedrinhas menores, as formiguinhas passeando no chão de uma distância. E tonteava. Aqui e ali, meu Deus, tanta coisa, tudo. O senhor tinha retirado dele os óculos. E Miguelinho ainda apontava, falava, contava tudo como era, como tinha visto. Mãe esteve assim assustada, mas o senhor dizia que aquilo era do modo mesmo. Só que Miguelinho também carecia de usar óculos, dali por diante. O senhor bebia café com eles. Era o doutor José Lourenço de Curvelo. Tudo podia. Coração de Miguelinho batia descompassado. Ele careceu de ir lá dentro.
com o cara rosa, a Maria Pretinha, a mãe Tina. A Chica veio correndo atrás, mexeu, Miguelinho, você é pit cego. E ele respondeu, Donazinha, ele é míope. Uma coisa curiosa que me passou agora pela cabeça. O Miguelinho coloca os óculos para enxergar. Lembra da tia Patrocínio? Que ela deixou no conto A Relíquia, ela deixa pro Teodorico, né? Ela deixa os óculos, que são óculos escuros. Então, o que acontece? Os óculos escuros, eles embaçam, eles escurecem a realidade, ofuscam a realidade. Né? Aqui os óculos são para clarear a realidade. Então, os óculos aqui têm função contrária. Enquanto os da tia Patrocínio escureciam a realidade, agora estes óculos do Miguelinho vão clarear a realidade. Né? Bom, e aí, o Miguelinho vai embora com o doutor José Lourenço para a cidade. Boa tarde. Boa tarde. Como é seu nome? Thiago. Sou irmão do Felipe. E seu irmão Felipe é o dono daqui? Não, senhor. O Felipe tá no céu. Thiago, é dessa casa aqui que vai sair a caçada? Não. Da casa Celesteu. Aquelas bandas de lá. Do lado lá daquela árvore, onde está pousado o gavião? Aonde? Lá, ó, você não tá vendo? Thiago, quem que tá em casa? A mãe, os outros meninos. Vamos dar uma chegada lá? Você sou de quê? Você é médico de quê? Eu sou clínico, médico em geral. O que achou? Abacaxi? Uhum. É médico de tudo, né? Peguei duas aqui. de tudo um pouquinho, Eu tô com uma né? na boca. O negócio de vir por aqui. A senhora então tem quantos meninos? Tinha 5, né? Mas eu perdi um. Sei. E o Thiago é... Thiago é segundo. E como é que ele é? Ah, ele é... O Thiago é mais distraído dos meninos. É? Gosta de ficar sozinho? Ixi. Sei. Mas ele é normal, um negócio de passear, gosta de brincar. Ah, eu acho que o menino quieto demais. Ele reclama assim de dor de cabeça. Ah, reclama de vez em quando. Tempo atrás ele tava falando que ele tava acordando de noite. Tava tendo pesadelo. Thiago, diz uma coisa. Quantas pedras você enxerga ali naquele muro? E no varal? Quantos pregadores você vê? Agora vem cá. E agora? As pedras. Fica maior. É. Nossa, mãe, que claridade. Foda!
eu acabei de ler a passagem, né, em que se revela a miopia do Miguelinho. Você vê a diferença com o filme? Então, por isso que eu acho que não aconselho que vocês assistam ao filme nesta situação, como Salvador, para quem não lê o Campo Geral, tá? Não faz isso não, tá bom? Bom, e aí vou continuar lendo o texto aqui. Quando o Miguelinho voltou, o doutor José Lourenço já tinha ido embora. Você tá triste, Miguelinho? Mãe perguntou. Miguelinho não sabia. Todos eram maiores do que ele, as coisas reviravam sempre de um modo tão diferente, eram grandes demais. Para onde ele foi? Ah, foi para a vereda de Tipã, onde os caçadores estão. Mas amanhã ele volta, de manhã, antes de ir-se embora para a cidade. Diz que você querendo, Miguelinho, ele junto te leva. O doutor era um homem muito bom. Levava o Miguelinho, lá ele comprava uns óculos pequenos, entrava para a escola, depois aprendia ofício. Você mesmo quer ir? Miguelinho não sabia. Fazia peso para não soluçar. Sua alma, até ao fundo, se esfriava. Mas mãe disse, vai, meu filho, é a luz dos teus olhos, que só Deus teve poder para te dar. Vai, fim do ano a gente puder, faz a viagem também. Um dia todos se encontram. E mãe foi arrumar a roupinha dele. A Rosa matava a galinha para pôr na capanga com farofa. Miguelinho ia no cavalo diamante, depois era vendido lá na cidade, o dinheiro ficava para ele. Mãe, é o mar ou é para a banda do Pau Roxo? Mãe, é muito longe? Mais longe é, meu filhinho, mas é do lado do Pau Roxo, não, é o contrário. A mãe suspirava suave, né? E, volta só um minutinho, doutor chegou. Miguelinho, você está aprontado? Está animoso? Miguelinho abraçava todos, um por um. Dizia adeus até aos cachorros. O papaco paco, o gato sossonho, que lambia as mãozinhas se asseando. Beijou a mão da mãe, do grivo. Da lembrança a seu Aristeu, da lembrança a seu Deus deu graças. Estava abraçando a mãe, podiam sair. Mas então, de repente, Miguelinho parou em frente do doutor, todo tremia, quase sem coragem de dizer o que tinha vontade. Por fim disse, pediu. O doutor entendeu e achou graça. Tirou os óculos, pôs na cara de Miguelinho. Então, Miguelinho quer dar uma última olhada para todos e para o Mutum. Né? E Miguelinho olhou para todos com tanta força, saiu lá fora, olhou os matos escuros de cima do morro, aqui a casa, a cerca de Feijão Bravo, São Caetano, o céu, o curral, o quintal, os olhos redondos e os vidros altos da manhã. Olhou mais longe, o gado pastando perto do brejo, florido de São José, como algodão, o verde dos buritis na primeira vereda. O Mutum era bonito, agora ele sabia, mais do que saber, agora ele via que o Mutum era bonito. Né? Olhou uma entina que gostava de o ver de óculos, batia palmas de mão e gritava, cena Corinta! Olhou o redondo de pedrinhas debaixo do genipapeiro, o Miguelinho está descobrindo o mundo que ele não conhece. Eu olhava mais, era para a mãe. Drelina era bonita, chica, Tomezinho. Sorriu para tio Tereza. Tio Tereza, o senhor parece com o pai. Todos choravam. O doutor limpou a goela e disse... limpou a goela. Não sei, quando eu tiro esses óculos tão fortes, até meus olhos se enchem de água. Miguelinho entregou a ele os óculos outra vez. Um soluçozinho veio. Dito e a Cuca Pingo Douro e o pai. Olha, ele está lembrando dos mortos, dos desaparecidos. Sempre alegre, Miguelinho, sempre alegre. Nem sabia o que era alegria e tristeza. Mãe o beijava, a Rosa punha-lhe doces de leite nas algibeiras para a viagem. Papaco, paco, falava alto, falava. Né? Então, assim, é a miopia do menino que foi curada. Essa miopia aqui tem um outro significado metafórico no livro, que é a descoberta da realidade. Ele vai deixar de fantasiar, ele vai começar a ver exatamente o que é o mundo, né? Aquele mundo com o qual ele sempre sonhou. Tá legal? Aí é mais um pedacinho do filme, mas eu não vou nem mostrar para vocês, não, tá? Vamos terminar aqui, porque eu acho mais interessante a gente ficar com o texto do que com o filme, né? E aí o Miguelinho vai para a cidade, descobriu que o Mutum era um lugar bonito, né? E assim a gente tem o desfecho, né, de Campo Geral. Tá certo, meninos do Grande Guimarães Rosa? Assim, a gente tem que bater palmas ao Guimarães Rosa.
né? É simplesmente genial. Se você chorou com Campo Geral, não se assuste. É de chorar mesmo, mas é também uma grande lição para a nossa vida, como é a obra de Guimarães Rosa. Tá legal? Espero ter te ajudado, tá bom? E a gente se encontra numa outra ocasião, ok? Beijo, até mais. Fique bem.